Em Romanos, capítulo de número 12. Aqui a gente já falou um pouquinho, sobre essa parte do meio, os dons de manifestação, os dons ministeriais. Gostei muito desta aula, não sei se os irmãos lembram, sobre os 5 ministérios. E hoje nós vamos ficar um pouco aqui sobre os dons de serviços. Romanos, capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo de número 3, tá bom? Romanos 12, versículo 3, que diz assim: Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorta cada um dentre vós, que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois, assim como um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Cada membro está ligado a todos os outros. Versículo 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. E o que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Eu quero continuar um pouquinho mais, que eu acho que é interessante para a gente dar embasamento aqui ao que for ministrado em nosso meio. Diz assim o versículo de número 9. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. Último versículo, versículo 16. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém. O livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é uma carta que deveria ser um livro de cabeceira de toda a igreja. Se você nunca leu Romanos, você precisa ler Romanos, porque Romanos é uma das cartas mais importantes que nós temos na Bíblia Sagrada. Ela vai falar sobre a fé, ela vai falar sobre o Evangelho, ela vai falar sobre a justificação, ela vai falar de grandes temas para a igreja que nos edifica de uma forma muito grande. E nós como igreja, como servos de Deus, como cristãos, nós precisamos ler a Bíblia Sagrada. Isso eu vou pegar sempre aqui na tecla para vocês, agora mais ainda, porque é necessário que a igreja, ela leia a Bíblia Sagrada. A igreja evangélica, os cristãos, precisa ser um povo instruído, Nós somos, até passei um vídeo hoje na internet, não sei se alguém viu, que nós somos o povo do livro, E como povo do livro, nós temos um livro aqui muito importante, não é um livro pequeno. A Bíblia é um livro pequeno? Não, é um livro muito grande. E nós somos o povo do livro, nós somos o povo da Bíblia, aquele que lê a Bíblia. Então a Bíblia Sagrada, ela tem que fazer parte das nossas vidas, e nós não podemos dar alguma desculpa para não ler a Bíblia. O crente, o cristão, ele não pode ter uma desculpa para não ler a Bíblia. O cansaço não é uma desculpa, as distrações não é uma desculpa. Nós precisamos colocar no nosso tempo, na nossa vida, um tempo de dedicação para a palavra de Deus.
E se você não consegue ler a Bíblia toda, eu sei que é muito difícil ler a Bíblia toda, mas a carta de Paulo aos Romanos, ela é essencial na vida de todo cristão, então nós precisamos ler. E até o capítulo 11, Paulo vai tratar de muitos assuntos para a igreja, mas a partir do capítulo de número 12, ele vai tratar, principalmente aqui o capítulo 12, ele vai tratar dos dons espirituais, e ele vai nos ensinar como igreja a servir a Deus através dos dons. E o que é um dom? Nós já falamos isso em várias aulas, né? Em várias aulas nós falamos o que é um dom. Um dom, ele é um presente, uma capacitação dada por Deus para todos nós. Tem até um versículo aqui, no versículo 3 que nós lemos: porquanto pela graça que me foi concedido, exorto a cada um dentre vós. Não é metade da igreja, não é somente para os levitas, ou não é somente para os obreiros, ou não é somente para os cooperadores, ou para os diáconos, ou para os evangelistas. Não, é para cada um de nós, toda a igreja. Quando Paulo chega aqui no capítulo de número 12, ele fala para todos: olha, todos vocês, sem exceção, todos vocês que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, a cada um de vocês é dado uma função, é dado um dom. E o dom na igreja não é algo que Deus me dá porque eu mereço, porque eu estudo, porque eu me consagro aqui na oração, e o Senhor ele vai colocar uns dons na minha vida, como se fosse uma recompensa de algo que eu tenho feito para Deus. Não, dom não é isso. Dom, ele vem da mesma palavra graça, e graça todos nós conhecemos que é um dom, que é um favor de Deus imerecido, eu não mereço. Então a palavra dom, ela também está neste contexto. Então todos nós que servimos a este Deus vivo, que está aqui na igreja, você que um dia levantou as suas mãos, aceitou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, depois tomou aquele passo de se batizar, de descer as águas batismais, você tem que ter pelo menos um dom. Isso é uma regra de Deus, da palavra, que todos nós possuímos um dom. E este dom que nós lemos, assim que for possível vai pôr a imagem, que está lá em Romanos capítulo 12, ele tem 7 dons, né, que nós lemos aqui na palavra do Senhor. E se você agora sim tiver alguma dúvida, você quiser levantar a sua mão, o meu irmão Morvan, ele vai com o microfone até você, você pode só dar um sinalzinho com a sua mão e você pode fazer as suas perguntas. Porque às vezes na igreja nós ficamos com dúvidas sobre os dons espirituais. E até em Coríntios 12, né, a Bíblia fala para nós não sermos ignorantes em relação aos dons espirituais. Essa ignorância, ela é falta de conhecimento. Porque a Bíblia Sagrada, ela fala muito sobre dons, de Gênesis a Apocalipse, né? Ela fala sobre os dons, as capacitações que Deus foi dando para os seus servos, para as suas servas no decorrer da história. E Paulo, ele sintetiza de uma forma muito prática o que é os dons espirituais. E eu gosto de Romanos 12, eu até deixei ele por último, porque os dons ministeriais, ele é um pouco mais complicado de toda a igreja acessar, né? Lembra que eu falei no culto passado, no ensino passado, sobre os dons ministeriais? E eu disse assim: todos vocês que pregam a palavra na igreja, olha para os 5 dons espirituais, ministeriais que tem lá em Efésios capítulo 4, que é apóstolo, que é o profeta, que é o evangelista, o pastor e o mestre. E quando você prega a palavra do Senhor, quem prega, quem tem este chamado de pregar a palavra, você pode ser um cooperador, um diácono, não importa. Quando você prega esta palavra, e você olha para os dons ali ministeriais, você tem que se enquadrar em alguns deles, né? Porque, por exemplo, vocês estão vivendo aqui na igreja, neste momento, nesses dias ou nesses meses, a formação de um pastor. Sabia disso? Vocês sabem disso, vocês estão orando pela minha vida, e sou eu. O Senhor está
nos permitindo, lógico, não é da maneira como eu queria, já falei isso aqui na igreja, mas o Senhor sabe de todas as coisas, mas nós estamos vivendo aqui na igreja do Grimaldi a formação de um pastor, né? Talvez você não teve a sorte de pegar já um pastor formado, né? Mas vocês pegaram um pastor em formação, ou vocês tiveram a sorte de pegar um pastor em formação, né? Então nós estamos aqui aprendendo junto como que é que Deus separa, como é que Deus prepara, como é que Deus capacita. E o Senhor está nos dando esta oportunidade da gente viver isso aqui na igreja. Vai chegar o dia, talvez daqui a pouco, em que eu vou ser ordenado a pastor aqui na igreja. E eu tenho que falar isso. Por que eu estou falando isso? Porque aqui em Romanos fala que nós devemos ter, no versículo 3, no finalzinho, que nós precisamos ter uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus nos proporcionou. E o que seria essa medida equilibrada? Porque às vezes nós somos os extremos, né? Ou nós somos nos sentimos muito, como que eu posso dizer, inferiores, né? Nos sentimos inferiores no sentido de, puxa vida, eu não sou capaz, eu não posso, eu não faço. Ou no outro extremo, né? Nós nos sentimos muito importantes no sentido de, eu sou importante demais, eu prego demais, eu ensino demais, eu falo demais, eu louvo demais, eu sou um obreiro excepcional. Então esses excessos nós precisamos corrigir na igreja, e eu não posso chegar aqui ao ponto de me falar, olha, eu sou muito pequeno ou eu sou grande demais. Tem que ser equilibrado, você consegue entender? E quando nós usamos esses dons espirituais na igreja, ou esta formação espiritual de um pastor que Deus está levantando aqui neste lugar, está preparando, está capacitando para a sua vida, eu tenho que ter esta autoimagem equilibrada de saber que a minha vida aqui na frente da igreja, ela é uma resposta de oração para a própria igreja. Consegue entender isso? Quando nós falamos ali dos dons ministeriais, cada um daqueles dons ministeriais que aparecem ali, esta pessoa que é levantada por Deus, ela é uma resposta de oração para a igreja. Então eu ser levantado aqui na igreja como um pastor, eu tenho que ter este entendimento que eu sou uma resposta de Deus para a sua vida. E nós vamos aprender juntos. Já errei algumas vezes, posso errar mais, vou errar mais, nós somos humanos, mas nós vamos ter este momento, e eu quero que você viva isso comigo, este momento de formação ministerial, na qual toda a igreja ela é edificada. Por quê? Porque quando Deus levanta um pastor, Deus está edificando a igreja através dos dons espirituais. Então isso é dons ministeriais. Esses dons de manifestação na igreja, os irmãos podem levantar a mão, tá? Se os irmãos conseguirem chegar, eu sei que está dando uma apagadinha aqui, nós estamos trabalhando para resolver isso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, vai dar tudo certo. Mas se você tiver alguma dúvida aqui, você pode falar. Mas nessas manifestações espirituais, nós vemos os dons sendo manifestos na igreja, principalmente, né, nas pessoas que estão aqui na frente, ou fazendo louvor, ou trazendo a palavra. Nós vemos alguns dons sendo manifestos. Nós vemos profecia, variedade de línguas, a fé, dom de cura, operação de maravilhas, palavra de sabedoria, de conhecimento e de discernimento. Esses dons podem ser manifestos na igreja de várias formas, e Deus pode usar a sua vida também. Provavelmente, quando você é levantado como um pastor, ou um mestre, ou um evangelista, Deus ele vai te capacitar com esses dons que estão aqui no meio também. Isso é certeza absoluta. Mas eu deixei esta parte primeira aqui, dons de serviços. Por quê? Porque nesses dons, 7 dons, profecia, serviço e ministério, que é a mesma coisa, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia, é um agrupamento de dons que toda a igreja,
toda a igreja, sem exceção, pode usar. Então, se você olhar aqui agora, só para esses 7 aqui, ó, dons de serviço, eu vou te dar uns segundos aqui enquanto eu tomo uma água. Pense com você, aonde você pode servir a igreja através desses dons. Pense um pouquinho aí, enquanto eu tomo uma aguinha. Com certeza você se identificou com alguma coisa, com algo que você pode contribuir com a igreja, porque a igreja é isso, né? Igreja não é as 4 paredes, né? Nós precisamos de um espaço físico para adorar a Deus, para glorificar a Deus, mas igreja do Senhor é você poder usar a sua vida, os seus dons, aquilo que Deus colocou na sua vida em benefício da igreja. Porque, olha que diz o versículo 5, assim também nós, embora muitos, somos muitos? Somos. Pensando aqui só na igreja do Grimaldi, os irmãos que souberem podem me ajudar, quantos membros nós temos aqui na igreja? Mais ou menos. 70, 80 membros? Então essa é mais ou menos a quantidade de membros. A Dalva, não sei se ela está aqui na nave da igreja, está ali, ela deve ter essa informação melhor. Mas 70 a 80 membros dentro da igreja formosa de Cristo, né? Deus está trazendo mais, Deus vai levantar mais. É um número bom de pessoas? É. Igreja é pequena? Podemos falar que somos uma igreja pequena? Podemos, somos uma igreja pequena. Mas essas 80 vidas que são membros deste ministério, ela pode contribuir de alguma forma para que a igreja seja edificada. Porque fala assim no versículo 5, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, e cada membro está ligado a todos os outros. Está assim na sua Bíblia? Deve estar um pouquinho diferente, né? Nós estamos ligados uns aos outros. Então essas pessoas que fazem parte deste ministério, que tem um pastor em formação, que tem presbíteros, que tem evangelista, que tem diáconos, que tem levitas, que tem cooperadores, que tem irmãos que cuidam ali da mesa de som, que cuidam da mídia, que tem professoras que abençoam ali o ministério infantil, que dão aulas para as crianças, lideranças na igreja. Essas pessoas que fazem parte deste corpo, desta membresia chamada Igreja Formosa de Cristo do Jardim Grimaldi, todas essas pessoas, elas são membros de um corpo só, que é Jesus, certo? Jesus é o cabeça deste corpo, mas a Bíblia fala que nós estamos ligados a todos os outros. Não sei se os irmãos vão lembrar que eu disse aqui já algumas vezes, que os dons que Deus coloca na minha vida, não é para mim. Os dons que Deus coloca na minha vida, colocou em mim. Imagina que hoje Deus está me usando num dom, e Ele está usando num dom de, por exemplo, ensino, né? Deus está usando este dom na minha vida para me edificar, pode até ser também porque a gente aprende, mas principalmente para edificar a sua vida. E o dom mais importante de todos, né? E então nós estamos ligados, né, uns com os outros, né? Se eu mexer aqui o meu braço, esticar ele, eu não penso. Mas se eu for olhar aqui na minha mente, eu vou dar um comando, meu cérebro vai dar um comando, estica o braço, abre as mãos, mexe os dedos. Só para me fazer este movimento, a quantidade de ossos que eu mexo, a quantidade de músculos que eu mexo, a quantidade de informações aqui na minha mente que eu tenho que fazer, exercitar para fazer este movimento, é isso que o Espírito Santo está falando para mim e para você nesta noite. Quando você movimenta os dons que o Senhor colocou na sua vida, você está movimentando muitos outros dons, muitas outras pessoas, membros dentro da igreja, que vão ser edificados através
desses dons que Deus colocou na sua vida. E nós precisamos tirar essa desconstrução de achar que nós não sabemos, que nós não podemos, que nós não fazemos. Porque não importa a situação que você está hoje, você pode, você deve, você tem que frutificar para o reino de Deus. Porque Deus te chamou, isso é para toda a igreja. Se você for estudar a palavra, você não vai achar nenhum texto que vai falar assim, ó, Deus chamou alguns para ficar esquentando o banco. Existe este dom na Bíblia? Esquenta banco? Esquenta banco? Não tem. Porque todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, se der para pôr a imagem, ele pode pôr, nós podemos, nós devemos, nós precisamos ser bênção na vida do nosso irmão. Nós precisamos, e o primeiro dom que fala aqui em Romanos, no capítulo 6, é que assim, olha, nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então existe medidas de fé na igreja, você concorda? Existe, principalmente aqui no dom de profetizar, existe uma medida de fé que Deus colocou para cada um de nós. E por que é importante este dom de profetizar? Porque o dom de profetizar é um dom de fala. O dom de profetizar, eu até já disse isso daqui exaustivamente, não é somente você entregar uma profecia. Não é eu chegar aqui e falar para você, eis que te digo, irmã Antônia, Deus está mandando eu te falar isso. Não é isso. Pode acontecer no meio da profecia Deus trazer uma predição? Pode. Deus pode usar através da palavra, né, trazer uma revelação para a igreja? Pode, né? Deus pode trazer através dos dons de revelação, Deus pode trazer uma palavra de sabedoria, né, que é um conselho que Deus te dá. Deus pode trazer uma palavra de conhecimento, Deus revelando aqui através da palavra, ou para o profeta que está aqui na frente, algo que só você sabe, ou a sua família sabe, mas que aqui Deus traz a revelação. Deus pode fazer isso? Deus pode. Deus pode trazer dom de discernimento de espíritos para a igreja, mostrar o que está certo, o que está errado, porque discernimento de espírito não é só ver anjos, né? Mas é mostrar-lhe atuações do inimigo nas nossas vidas também em algumas áreas, e o Senhor começa a clarear todas as coisas. Pode. Mas o dom de profecia, ele é o mais importante para a igreja. Por quê? Porque através da profecia, nós pregamos a palavra do Senhor e anunciamos o Evangelho de Cristo. Nós temos falado também aqui na igreja muito sobre o batismo com o Espírito Santo. E há uma discordância aqui no meio evangélico para saber se a pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, se ela fala em línguas ou não. Mas nós entendemos que o dom de línguas, ou variedade de línguas, interpretação de línguas, são dons que Deus derrama nas nossas vidas, Deus nos dá, e geralmente isso é uma evidência de um batismo com o Espírito Santo, né? Porque a pessoa, ela começa a falar em línguas, né? E você vê, puxa, aquela pessoa, ela foi cheia do Espírito Santo, ela teve um encontro sobrenatural com Deus, e Deus encheu ela desta forma, desta maneira. Mas uma coisa é certa, que para toda a igreja, que todos nós, quando nós recebemos ali o batismo com o Espírito Santo, ou somos cheios com o Espírito Santo, nós falamos. Por quê? Porque o que diz em Atos 1:8? Vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o que uma testemunha faz? Uma testemunha, ela fala. Por isso que é importante o dom de profetizar, de você ter esta experiência com Deus, de ter uma revelação da parte de Deus sobre a sua vida, e você tem que falar aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque o dom de profecia que está lá em cima, está aqui também,
O dom de profecia é você trazer uma revelação que vem da parte de Deus. É você sentir, vou falar do jeito que eu entendo, você sentir o coração de Deus e trazer para a igreja como um todo, num culto público, trazer uma mensagem, uma palavra que você buscou, você estudou, e você traz esta profecia, esta revelação, porque é algo que está queimando no teu coração, e você tem que falar aquilo que Deus está colocando no teu coração. Mas às vezes também pode ser de uma outra forma. Imagina ali, vou dar um exemplo prático, que a Tatinha está ali orando na sua casa. Ela dobrou o seu joelho, ela está buscando a presença de Deus, e de repente o Espírito Santo de Deus pede para ela orar para uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui, o diácono Josué, que está ali. Obrigado, irmão, por ter vindo. Eu sei da dificuldade que você tem, trabalha longe, muito longe, mas está aqui adorando ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. E a Tatinha está ali orando pela vida do irmão Josué. E naquela oração, o Espírito Santo começa a trazer algo para ela. Algo que ela não imaginava, ela não queria orar, não estava nos planos dela. Mas o Espírito Santo de Deus começa a trazer uma revelação para ela, referente à vida do irmão Josué. Por exemplo, Deus mostra para ela que ele está muito cansado, que ele está ali numa opressão, numa luta. Só um exemplo, isso não está acontecendo, mas é só um exemplo. E Deus começa a mostrar para ela, e Deus fala para ela: olha, vai lá, fala com o meu servo, e eu quero que ainda você traga esta palavra para ele. E coloca uma palavra no coração dela. E ela fica meio que incomodada, né? Que a Tatinha é assim também, quando Deus fala, né? Tem que falar, né? Do Espírito Santo, ele vai trabalhando. E Deus prepara um momento, uma oportunidade para os dois conversar, e ela traz para ele aquilo que Deus colocou no coração dela. Aí o irmão Josué vai ouvir aquela palavra da Tatinha. Ele vai ouvir. Quando ela termina de falar, ele fala: irmã, isso é uma confirmação da parte de Deus, porque era exatamente isso que eu estava buscando. Foi num culto? Numa palavra? Não, mas foi numa intimidade que Deus colocou ali com os servos e trabalhou. E é isso que eu quero trazer para a igreja. Você consegue entender? É isso que eu quero que você viva na sua vida. Eu quero que você tenha essas experiências. Mas, irmão, eu nunca tive a oportunidade de pegar o microfone e de pregar a palavra, irmão, amém. Nem todos na igreja serão pregadores. Imagina se todo mundo aqui fosse pastor, né? Seria uma igreja só de pastores e pastoras, mas não é assim. Deus vai colocando cada um na posição certa. E não tem posição maior ou menor. Não é porque Deus está preparando aqui um pastor para vocês que o pastor é o mais importante. Não. 1000 vezes não. Porque o pastor, ele é membro igual você. Ele sofre igual você, ele sangra igual você, ele se entristece igual você. Glória a Deus, já temos uma pergunta, é isso? Glória a Deus, pode perguntar, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, amém. Eu estou aqui remoendo, porque eu tenho que perguntar. O pastor falou que ninguém foi chamado para esquentar banco, né? Sim. E eu estou aqui mastigando, mas Deus não pode usar uma pessoa sentadinha no banco e ter o dom de oração? Sim. É isso que eu creio, né? Eu vejo dessa forma. Sim. Que tem gente que está sentadinho, sim, que está ali intercedendo, sim, orando. Amém. Eu creio que tem amém. Esse dom. É o que eu acho. Por isso amém. eu estou perguntando para o pastor. Amém. Posso já aproveitar a sua pergunta sobre oração? Irmãos, nos ajude em oração. Isso é toda a igreja, né? Para Deus nos dar direção, para Deus nos capacitar aqui. Temos ideias, temos homens e mulheres valorosos aqui que são obreiros valorosos, que Deus vai dar direção para a gente fazer a obra do Senhor. Então, isso que a irmã Antônia está falando sobre a oração, podemos ficar aqui sentado orando? Você ora, né? Quantos ora aqui pela minha vida? Levante a mão.
Todo mundo ora, né? Graças a Deus, né? Então agora você não vai orar só pela minha vida, você vai orar por todos, por toda a igreja. Isso é uma forma de exercer os dons? Sim. Por quê? Porque você está movimentando o quê? No mundo espiritual, quando você ora. Você está movimentando a sua fé. Você está movimentando a sua intercessão, você está movimentando a sua comunhão com Deus. E quando você ora, busca a presença de Deus, Deus ele vai te direcionando. A irmã quer perguntar mais alguma coisa? Mas, além da oração, a oração ela nos leva o quê? Ação. Então o que eu estou falando aqui também, é que todos nós podemos e devemos dar frutos para o reino de Deus. E este evangelho, o que eu falo para a igreja, isso eu quero viver o evangelho para a igreja, é que todos nós podemos, diaconisa Antônia, dar frutos aonde nós estivermos, né? Por exemplo, nem todos vão ter a oportunidade para pregar a palavra de Deus aqui na frente, mas isso quer dizer que eu não preciso pregar o evangelho? Não, porque você vai ter a oportunidade, irmã Antônia, para pregar para sua vizinha, para o seu vizinho. O irmão Josué vai ter a oportunidade para pregar no trabalho. Às vezes vai ter alguém lá na empresa do irmão Josué que vai estar chorando, vai estar triste, né? Não vai querer falar com ninguém, mas ele, como ele é um homem de Deus e tem o Espírito Santo, ele vai chegar até essa pessoa. A irmã Rose que está aqui também, né, irmã Rose? Vai estar ali orando, buscando, Deus vai colocar alguma pessoa na sua frente, que você vai ter uma palavra de Deus para trazer para aquela pessoa, e você vai alegrar o dia daquela pessoa. Você pode até ganhar esta pessoa para Jesus, para o Evangelho, porque, repito, Atos capítulo 1, versículo 8, nós somos testemunhas, é toda a igreja. Toda a igreja pode frutificar, e o que eu falo aqui, o culto ele é importante para a gente nos encher, concorda? O culto é importante, por que é importante um culto de ensino? Para mim, aprender. Se alguém tiver mais pergunta, pode levantar a mão, tá? Fica à vontade, daqui a pouco a gente vai encerrar, aí vai começar a levantar as mãos, levante agora que é melhor. Mas, o que eu quero ensinar para a igreja é que sair das quatro paredes, você consegue me entender? É você frutificar aonde você estiver, na tua casa, na tua família, na tua parentela, no seu trabalho. O Mateuzinho está aqui, que é mais jovem, na escola, né? Porque, irmãos, o que eu recebo de informação de crianças, adolescentes, que, por exemplo, estão se cortando. Triste. Não sei se o Mateuzinho já teve essa oportunidade na escola, graças a Deus não. Mas pode ser que apareça pessoas, adolescentes que estão em depressão. E Deus coloca os nossos jovens, adolescentes dentro da escola, para também ser este canal de bênção, para trazer uma palavra para um adolescente que está passando por uma situação difícil. Os irmãos, entende? Então a profecia não é só entregar recado, profecia é você falar do evangelho, do amor de Deus. Aí o versículo 7 diz assim: se o teu dom é servir, em algumas traduções está ministrar, né? Quem está ministrar aqui na Bíblia? Ministrar, né? Mas é a mesma coisa, se o teu dom é servir, que sirva. E esta palavra servir, ela tem tantas conotações, tantas aplicações, tantas maneiras que nós podemos servir na igreja. Hoje nós estamos com o presbítero lá na porta. Está certo o presbítero ficar lá na porta? Você concorda? Você acha que está certo? Difícil, né? O presbítero tinha que estar aqui dentro, mas a gente ainda não conseguiu colocar, né, Sabrina, esse quadro gigantesco de obreiros, né? Mas a gente vai conseguir em nome de Jesus. Mas ele está servindo, não está? Está reclamando? Não, porque os nossos presbíteros aqui, ninguém reclama, graças a Deus. Mas servir, os irmãos que estão ali no som, estão servindo? Estão. O irmão que está ali com o microfone e o morvan, com o crachazinho ali da mídia, bonitão, está servindo? Tá. De vez em quando ele vem aqui, tira uma foto, faz um vídeo. Está servindo? Tá. As irmãs quando sobem lá para ministrar para as crianças, estão servindo?
A irmã que estava ali na porta, a Cris, né, estava ali na porta no início, estava servindo ao Senhor na porta? Sim. Os irmãos que louvaram aqui hoje, estavam servindo a Deus através do louvor? Sim. Então, olha quantas aplicações nós temos para o serviço, para o ministério dentro da igreja. Eu posso te falar algo? É bom servir. É bom. Quando você serve bem uma pessoa e você vê consegue tirar um sorriso, né? Uma pessoa que chegou na igreja triste. Você acha que vem todo mundo alegre para a igreja? Tem dias, e a gente passou isso aqui, que a maioria está moído. Vai chegando quinta-feira, né? Sexta, fica moído também de cansaço, porque vem tudo, né? Mas, quando você chega na igreja, e você encontra um obreiro com um sorriso no rosto, que te dá um abraço, ou uma irmã que nem está escalada, um irmão que não está escalado, mas sentou ali do seu lado, e te deu um abraço, te deu a paz do Senhor, né? Conhece você, nós somos uma igreja pequena, conhecemos, todo mundo se conhece aqui, né? Eu tenho dificuldade para lembrar o nome de todo mundo, vai demorar um tempinho ainda, que eu chamo todo mundo de irmão, irmã, minha irmã, meu irmão, então eu não decoro o nome. Mas a gente se vê, se abraçar, poder servir através de uma oração, através de uma palavra, através de um simples, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Isso já é uma alegria muito grande, por quê? Porque nós estamos servindo, e é isso que eu quero que você faça, que você sirva no reino de Deus. O meu serviço hoje foi abrir o copinho de água ali para o ministro, irmão, glória a Deus, você já ganhou o seu galardão, porque aquele que oferece um copo de água para um pequenino do Senhor, já recebeu o seu galardão. Então sirva. Se o teu dom é ensino, esmere-se em ensinar, leia, busque. Se você acha que você tem o dom do ensino, irmão, comece a preparar livros, comece a buscar, porque não tem como você ensinar sem ler. Eu já disse isso aqui na igreja, é muito mais difícil você preparar um ensino, um culto de ensino, do que um culto de palavra. Pelo menos para mim, né? É muito mais difícil, por quê? Porque para ensinar você tem que esmiuçar, você tem que buscar muitas coisas e você tem que ler muito para poder trazer um ensino de qualidade para a igreja. Porque a igreja, ela sabe. Às vezes a pessoa chega aqui com aquela apostila, né? E começa a ler a página 1, página 2, página 3, página 4, página 5. Você fica até cansado, né? De tanto que a pessoa leu. E você percebe que a pessoa está ali se esforçando, ela está. Mas às vezes não é o chamado dela o ensino. Às vezes você tem que orar e falar, Senhor, aonde que o Senhor quer me colocar nesses dons? E buscar a direção de Deus para você estar na direção certa. Porque eu quero muito que Deus levanta outros ensinadores aqui na igreja. Nós temos ensinadores aqui na igreja, tem eu, tem os presbíteros, todas as professoras que ensinam as crianças, de certa forma está usando o dom do ensino. Por quê? Porque você está ensinando a criança o caminho que ela deve andar, e como é que dizem provérbios? E quando ele crescer não se esquecerá dele. A gente fica assim pensando, né? Então quer dizer que uma pessoa que a gente ensinou a palavra desde pequenininha, ela nunca vai se afastar do evangelho? Às vezes se afasta. Quantas crianças você conhece que cresceu na igreja e agora estão lá no mundo depois que cresce? Não é verdade? Aí você olha para a palavra, olha como que a gente tem que esmiuçar a palavra. Você conhece, né, irmão? Então olha como que você olha para a palavra e fala, mas a Bíblia não fala, ensina a criança desde pequeno o caminho que ela deve andar e quando ela crescer não se esquecerá dele. Aí você vai estudar, você vai ver que no original o que a Bíblia está falando é que no caminho, o caminho da vida, né? Aquela palavra vai estar sempre na mente dela. Porque ela não vai esquecer da palavra. Agora, se ela vai querer viver aquele caminho, viver aquela palavra, viver aqueles ensinamentos, aí vai ser ela com Deus. Por isso o pai, ele tem que ensinar a criança, enquanto a criança está ali, debaixo das suas asas, né? Do seu regalo, não sei se essa palavra está certa, do seu abraço. Mas quando a criança
atingir ali a sua maioridade, o pai consegue obrigar ela a vir para a igreja? Não. Mas não ensinou a palavra desde pequenininho? Ensinou. Mas no caminho, enquanto ele estiver caminhando, a sua mente, a palavra vai estar sempre lá. Agora, se ela vai querer ouvir e estar na presença de Deus, vai ser uma conversão entre ela, Deus, o Espírito Santo. Entendeu? Só um pouquinho do ensino, para os irmãos entenderem, porque o ensino ele vai muito mais fundo. O ensino é isso. Exortação. Essa palavra exortação é um dom que seria muito bom se toda igreja tivesse. E a gente pode buscar isso? Pode. Por que é uma pessoa que exorta? Às vezes a gente tem essa ideia, né? Uma pessoa que exorta é alguém que vai dar uma bronca. Conhece o irmão Cajado? Ou a irmã Cajado? Que é só bronca, né? A irmã Cajado e o irmão Cajado. Eu nem vou olhar porque deve ter alguns da igreja, eu sei que tem, irmão Cajado. Mas exortação é nesse sentido de você imagina uma pessoa na igreja desanimada, triste, né? Que chega na igreja ali quase pensando em desistir, em parar com tudo. Aí chega o irmão que tem este dom de exortação, ele vai chamar essa pessoa de lado, vou usar minha esposa aqui como exemplo, e vai falar: Marina, se firme em Deus, olhe para Jesus, olhe para a palavra, e dá aquele chacoalhão espiritual, sabe? Aquele chacoalhão espiritual falando: olha, a sua vida não acabou. Não é o fim de tudo. Você está passando por um momento difícil, de dificuldade, de tempestade, mas a sua vida ela vai mudar. Deus vai te dar uma direção nessa situação que você está passando e você vai se levantar. Isso é exortação. É você conseguir enxergar. Talvez eu tenha um pouco de dificuldade nisso, porque eu sou muito desligado com as coisas. Sou extremamente desligado. Mas tem pessoas, principalmente mulheres, que têm uma sensibilidade, não tem? Uma sensibilidade tão grande, que só de olhou 5 segundos para uma pessoa, fala: essa pessoa não está bem. Não é? É uma sensibilidade que Deus deu para vocês, e que pode ser usado na igreja. Você precisa ter uma oportunidade, uma direção do pastor para ir lá e conversar com aquela pessoa? Não. Por quê? Porque todos nós temos o Espírito Santo. E eu não posso impedir o dom que Deus tem na sua vida. Se Deus colocou no seu coração para falar com alguém, irmãos, durante o culto eu sei que não dá. Por exemplo, agora a palavra está sendo ministrada, não dá. Mas acabou o culto ou no início, senta com aquela pessoa. Fala: irmão, posso só te dar um abraço? O Espírito Santo está me incomodando aqui, para te dar um abraço. E para falar para você que Ele te ama, que Ele não te esqueceu nesta situação. E você pode ajudar esta pessoa. Isto é exortação. Deu para entender? Deu para entender, né? Estou explicando correndo demais? Acho que está numa velocidade boa, né? Os irmãos perceberam que eu diminuí um pouquinho o ritmo, né? Não é mais aquela ensina-lavra, né? Ou ensinação, né? Palavra com pregação. Eu já estou tentando seguir mais esta linha e nós vamos seguir nela. Mas olha só, contribuição. O que é contribuição? É dar os dízimos e as ofertas? Também, isso é uma obrigação de toda a igreja, né? Nós temos que ser ofertantes e dizimistas na casa do Senhor, porque isso é bênção para a minha vida e para a sua vida, né? Porque quando eu recebo o meu salário, eu tiro ali a minha parte que é do Senhor, o Senhor Ele está me abençoando, amém? Deus está me abençoando e nós somos, né? Uma igreja próspera, em nome de Jesus. Você viu o testemunho da Fran hoje? Isso é prosperidade. E Deus vai trazer essa prosperidade para as nossas vidas também, porque eu já disse isso aqui para a igreja. Nós não podemos, né, eu como pastor principalmente, chegar lá na minha geladeira e abrir, né? Não tem picanha, né? Picanha não tem, mas tem lá peito de frango, tem ovo, né, que eu gosto, né? Tem, glória a Deus, né? Tem ali um bifinho, uma carne moída, né? Mas eu abro a minha geladeira, eu tenho que comer, graças a Deus. Você também não tem? Graças a Deus, né? Mais ou menos, não importa, mas nós não podemos permitir, como igreja, saber
chegar ao nosso conhecimento que tem uma pessoa que está passando extrema necessidade e nós não fazermos nada. Que é difícil, né? Já pensou, você vai lá, você frita o seu bife, vai lá comer, e você sabe que tem uma pessoa que não tem aquele bife para comer. E você comer tranquilo? Não, irmãos. Nós não podemos permitir isso na nossa igreja. Então, se você souber de alguém, vamos nos ajudar, porque nós somos uma família. Família é isso. Se eu tiver que dar metade do meu arroz ou mais, eu tenho que dar metade do meu arroz ou mais para você, mas eu não posso deixar você passar necessidade. Isso que falou da ceia, que nós vamos trazer domingo, amém? Nem que seja 1 quilo, amém? Todos nós, mas nós vamos ajudar a nossa igreja a ter comida no celeiro para abençoar as pessoas. Mas a contribuição, irmãos, deixa eu ver como é que está aqui na minha Bíblia, também está contribui. Coopere com generosidade. O que significa isso? Por que eu falei da prosperidade? Porque Deus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que às vezes Ele abençoa algumas pessoas financeiramente, e eu estou falando financeiramente mesmo, numa quantidade muito boa, porque esta pessoa, ela tem o seu coração desprendido dos bens materiais. E ela consegue pegar ali parte das suas finanças. Eu estou aqui na contribuição. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, né? 5º dom, contribuição. E ele consegue, ou ela consegue, pegar ali parte dos seus recursos e ajudar aqueles que estão passando por necessidades extremas. E geralmente esta pessoa, eu conheço pessoas assim. Inclusive somos, né, abençoados por pessoas assim. Que ela vai lá, faz a compra dela, aí ela chega na minha casa com um carrinho gigantesco. Fico olhando, né, Deus, obrigado. E o que eu faço? Eu dobro os meus joelhos e falo, Senhor, abençoa essa vida, Senhor. Porque ela me abençoou com esses mantimentos, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor dê para ela 100 vezes mais. Eu tenho essas experiências há anos. Não vou falar o nome da pessoa, porque a pessoa não quer que fale o nome dela. Porque a pessoa que tem esse dom de contribuição, ela não chega aqui na frente com a oferta na mão, R$300, e fala para a igreja, olha, eu vou abençoar hoje fulano de tal, porque Deus me abençoou, está aqui, ó, R$300, vai lá, faz a sua compra. Quem tem esse dom de contribuição, ela faz sem você pedir. Ela bate na sua porta, ela chega na sua porta e fala, olha, Deus me mandou trazer isto aqui para a sua casa. Não precisa. Deus mandou eu trazer isso para a sua casa. E eu estou trazendo isso para a sua casa. Quem sabe você não vai ser uma dessas pessoas que Deus vai levantar com este dom de contribuição. Porque eu estou aqui pregando, mas eu vejo aqui nos olhares as pessoas falando, algumas pessoas falando, Senhor, eu quero ser essa pessoa para abençoar outra pessoa. Eu quero ser. E Deus vai te abençoar financeiramente. E quando Deus te abençoar financeiramente, você vai pegar parte dessa bênção que Deus te deu, e Deus vai colocar uma pessoa no seu coração. Você vai lá no mercado, você vai fazer uma compra caprichada, abençoada, e você vai chegar naquela pessoa, vai bater na porta dela e vai falar, fulano de tal, posso entrar na sua casa? Deus me mandou trazer isso aqui para você. Deus pode, e Deus vai fazer. Deus vai levantar empresários aqui nessa igreja. Já tem levantado muitos empresários. E esses empresários que Deus tem levantado aqui nesta igreja, você pode falar, mas eu sou empresária, mas eu só tenho eu de funcionária, uma única funcionária. Não importa, Deus vai abençoar tanto as obras das suas mãos que vai crescer, vai multiplicar. Você vai empregar outras pessoas e você vai ter este dom de contribuição. Porque quem tem esse dom, às vezes não é só alimento, presbítero.
Às vezes é uma conta, às vezes é uma roupa, às vezes, quer ver, é uma coisa simples, uma carona. Desvio da minha casa, eu vou passar lá na sua casa, irmão, eu vou te pegar, eu vou pegar você na sua casa, vou te levar para a igreja, você vai adorar ao Senhor, aí depois você vai entrar no meu carro, e eu vou te devolver lá na sua casa. Contribuição, porque ela orou, falou, Senhor, esse carro não é meu, esse carro o Senhor me deu e eu vou usar ele na sua obra. Liderança. Liderança é importantíssimo na igreja. Porque liderança não é só o pastor. O pastor tem que ser um líder? Tem. É fácil ser um líder? Não. A coisa mais difícil, pelo menos para mim, é falar não. Não é? É difícil falar não às vezes. É uma arte, é um aprendizado. Mas a gente tem que aprender? Tem. Mas o líder é só o pastor? Não, nós temos alguns líderes aqui na igreja. Nós temos os 2 presbíteros, são líderes? São. Nós temos as evangelistas, são líderes? São. Vanessa é líder do louvor, a Fran é líder do ministério infantil também, além da sua liderança como ministras do evangelho. Mas um líder dentro da igreja, ele é importantíssimo. Por quê? Porque o líder, ele organiza as coisas. Você quer ver um exemplo na igreja, que às vezes não é percebido? Vai ter um evento na igreja. Aí precisa fazer lá os comes e bebes. Coloca na mão do Alex, ali o esposo da Sabrina. Ele desenrola rápido as coisas. Isso não é uma liderança? Né, irmão? Ele vai lá, organiza a pessoa, vamos, irmão Josué, Ney, vamos lá cortar cebola, vamos cortar alface, vamos cortar tomate, vai preparando todas as coisas, liga, vamos fazer isso, vamos. Isso é uma liderança? É. Está aqui na frente pregando? Não, mas está lá na cozinha, preparando as coisas para deixar tudo pronto para vocês depois se deliciar daquele banquete. Então olha como que Deus pode preparar vários líderes. Está ali na mesa de som, às vezes precisa de um líder para organizar as coisas, as escalas, tem o líder dos obreiros. Ixi, o irmão é líder de várias coisas, né, irmão? Glória a Deus. Mas Deus vai preparando, vai capacitando desta forma. Daqui a pouco a gente vai precisar ter um grupo, por exemplo, uma liderança para visitas. Pode ter uma liderança para visitas. Podemos ter um líder para causas sociais. Podemos ter um líder para causas sociais, para saber aquelas pessoas na igreja que estão numa maior fragilidade. Olha a ideia que o Espírito Santo está dando aqui para a gente. Então, numa maior fragilidade, aquele líder vai conseguir organizar, levantar recursos para poder abençoar aquelas vidas. Seria interessante um trabalho desse na igreja? Seria. E olha quantas coisas, a gente precisa de um líder de adolescente, um líder de jovens, líder de várias áreas para poder trabalhar, líder de mulheres, como todas as igrejas têm, um coral, tantas coisas que precisam ter na igreja, ser levantada, mas precisa ser levantados por Deus como um dom. Porque às vezes não é levantar porque o pastor vai com a cara, não. Mas é levantar porque o Espírito Santo vai dotar aquela pessoa com alguma liderança numa área, e através da vida desta liderança, o trabalho ele vai se concretizar. Quer ver uma coisa que está no meu coração? Não sei nem se eu posso falar, mas é para o ano que vem. Os irmãos têm falado, Ney, segura um pouquinho, está muito acelerado. Mas eu vou compartilhar com os irmãos, algo que está no meu coração que eu quero. Por exemplo, missões. A nossa igreja faz missões? Não. Ainda não. Ainda não. Vai fazer. Mas eu queria achar uma igreja, Shirley, na África. Sabe aquela igreja que a gente viu naquele vídeo, aquele dia, sem teto? As pessoas adorando a Deus na chuva. Vocês viram esse vídeo? O pastor pregando assim, ó, congelando, pregando lá para as pessoas, na chuva, as intercessoras lá no meio da igreja, orando, outra de joelho dobrado ali no meio dos concretos, e a chuva caindo, umas 5, 6 pessoas só na igreja, adorando a Deus, na chuva. Então eu queria achar uma igreja dessa, para abençoar.
Podemos fazer isso? Podemos. Depois Deus pode levantar missionários aqui dentro? Pode. Irmão, por que não pensar na obra? É isso aí. Então me ajude nesse sentido também. E o último, para a gente encerrar aqui o culto. Ainda dá tempo, quem quiser levantar a mão. Misericórdia, dom de misericórdia. Se é demonstrar, versículo 8, misericórdia, que realize com alegria. Está assim no seu também? Está um pouquinho diferente. Está acima? Eu falo isso sempre por quê? Porque a minha versão ela é um pouco diferente. Eu estou aqui na King James e às vezes na Almeida está um pouco diferente. Mas esse dom de misericórdia, ele é amor. Porque misericórdia é demonstrar amor. E por que demonstrar misericórdia que realize com alegria? Imagina um desanimado tentando levantar outro desanimado, dá certo? Não dá certo. Então quem tem esse dom de misericórdia, ele precisa ter alegria no seu coração. Sabe quando você vai num hospital? É triste ir no hospital, né? Eu não gosto mesmo. Mas às vezes é necessário a gente ir. E você vai naquele hospital, você não pode chegar lá chorando. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa já está sofrendo. Você vai ficar chorando com ela? Você vai ajudar? Não, você vai atrapalhar, né? Porque ela já está deprê. Aí você vai chorar, você vai deixar ela mais deprê ainda. Então quem exerce esse dom de misericórdia, precisa estar ali com alegria no seu coração. Porque você vai ver a pessoa chorando, e você vai lá estender a sua mão. Quem tem o dom de misericórdia, às vezes está tudo interligado ali, ó, na exortação, no serviço. Porque às vezes você está vendo que a pessoa, ela está, por exemplo, hoje está frio. A pessoa está morrendo de frio lá na rua, né, deitada ali no banco. Você vai lá levar uma palavra? Você vai. Mas se você tiver uma roupa lá no seu guarda-roupa, você tem 3 blusas, você vai pegar uma blusa, você vai lá naquele banco e vai falar, moço, eu posso falar com você? Primeiro, pega essa blusa aqui, ó, você está com muito frio. E você fala de Jesus. E na igreja? Se eu conheço alguém que está precisando de misericórdia, eu vou virar as costas para ela? Não. Independente de quem seja, nós como igreja, nós precisamos apoiar uns aos outros em misericórdia. Se apoiar mutuamente. Então, pegue esses dons aqui hoje, se você conhecer alguém que está precisando de misericórdia, misericórdia é um braço estendido. Às vezes a pessoa, ela pisou na bola em alguma área, ela errou e ela está sofrendo. Então eu com o dom de misericórdia, o que eu vou fazer? Eu vou chegar nesta pessoa, eu vou me sentar com ela e eu vou trazer algo do fundo do meu coração, mas que vem de Deus, que é o amor. Porque a Bíblia fala assim, nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. E misericórdia é isso. É eu saber que tem um irmão meu passando por necessidade e eu não vou virar as minhas costas para ele. Às vezes eu não vou ter as ferramentas necessárias para ajudar aquele irmão, mas eu vou chegar em alguém. Vou falar, presbítero, me ajuda nesta situação. Me ajuda a socorrer aquela vida. Passa para alguém, mas vamos nos ajudar mutuamente. Então, eu fecho esse estudo nesta noite desta forma, dizendo para todos nós, irmãos, use os dons que Deus colocou na sua vida. Pelo menos um. Eu sei que tem mais, tá? Mas pelo menos um dom você tem na sua vida e você pode exercer. Olhe para todo esse panorama que nós temos aqui. Todos esses dons.
Está todos aqui? Não. É uma lista fechada? Não. Eu só coloquei esses 3 textos para a gente ter um embasamento, mas tem outros textos, pelo menos 5 lugares na Bíblia, além desses, que estão falando sobre os dons. Esses 3, 1 Coríntios 14, 1 Pedro 5, e tem outros lugares também que a gente tem que lapidar, e tem outros dons também. Mas use os dons que Deus colocou na sua vida. Vamos colocar de pé? Eu falei para os irmãos que de domingo eu irei ministrar pelo menos 40 minutos. Mas estudo dá para esticar um pouquinho mais, porque é um assunto mais detalhado, tá? Então nos estudos eu estico um pouquinho mais, mas domingo a gente fica ali 35, 40 minutos, tá bom? De palavra. Vamos encerrar o culto. Eu vou pedir para toda a igreja vir aqui na frente, só para a gente fazer uma oração, pode ser? Vamos orar 5 minutinhos, 10 minutinhos, e você vai fazer uma oração específica. Pode vir aqui na frente enquanto eu vou falando. E os irmãos daqui a pouco já pode até desligar se quiser, tá? Você vai orar: Senhor. Deixa os irmãos virem aqui na frente. Quando os irmãos chegar aqui na frente, vocês podem encerrar, tá bom? Vem aqui na frente, faz um círculo aqui, igreja. Vem aqui na frente. Todos vocês. Vocês vão orar